Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui no nosso podcast, no Amigovski, que é o podcast de Edmilson Migovski, também na condição de candidato a deputado federal pelo PL, sendo o único candidato da área de saúde do Rio de Janeiro nessa eleição de 2022. E trouxe para discutir comigo o João Migovski, que é médico formado pela UFRJ e também o fundador da Rio Saúde. A gente vai discutir um pouco de medicina do estilo de vida, sobre Rio Saúde, sobre telemedicina e informações importantíssimas acerca de prevenção de saúde, prevenção na saúde e promoção de saúde. Não sei se o João concorda comigo, mas eu acho que quando a gente fala em saúde é algo ainda um pouco abstrato, né? O brasileiro está muito acostumado a trabalhar na doença, minimizar gravidade, mas não está muito acostumado na prevenção, né, das enfermidades. Como é que você encara isso? Primeiro, obrigado, João, por você estar aqui. João, meu filho, foi meu aluno na UFRJ. Como é que você encara isso, João? Pai, obrigado pelo convite. A gente acaba entendendo a saúde, na maior parte das vezes, como a ausência de doença. Só que a saúde é muito mais do que isso, né? A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Então não é apenas a pessoa não ter uma doença, não ter uma infecção, não ter uma dor, que isso significa que ela esteja com saúde. Se ela não tem nenhuma doença propriamente dita e não estiver se sentindo bem com a família ou com ela mesma, a gente não pode dizer que essa pessoa é uma pessoa saudável. Segundo Harvard, João, em 2004, eles falaram que seriam 6 pilares. A gente critica muito dizendo que seria ou elos, porque se uma corrente rompe, um elo rompe a corrente, ou se um pilar cai, vai cair os demais pilares. Então seria algo igual um dominó, um do ladinho do outro, cai em dominó, derruba todos os pilares. Então esses 6 pilares iniciais é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abuso de drogas lícitas ou ilícitas. São 6 pilares segundo Harvard e segundo a gente fala, olha, tem que ter aí autoestima, tem que ter a prevenção de doenças infecciosas com foco em vacina, higiene pessoal, tem que trabalhar também a questão da prevenção dos sentidos, que seria ouvir bem, enxergar bem, bons paladares, coisas que estimulem você a ter uma qualidade de vida melhor e também trabalhando em cima da autoestima. Seriam esses 10 pilares. E aí o que você vê no teu dia a dia, João, em termos de preservação ou manutenção desses pilares? Se a gente parar para pensar, a gente vê que as principais mortes hoje em dia são causadas por doenças cardiovasculares, ou seja, relacionado com comer mal, não fazer atividade física, manter um peso fora do peso ideal, dormir mal, beber todas, gerenciar mal o estresse, ter relacionamentos estressantes, relacionamentos tóxicos, tudo isso contribui para o aumento do seu risco cardiovascular. E é interessante que você coloca, né, quando você fala bons relacionamentos, é difícil você dormir bem com um relacionamento ruim. Sim. É difícil você não abusar de drogas lícitas ou ilícitas com um relacionamento ruim. Então, você concorda que é tudo encadeado e que, na verdade, você tem que ter essa abordagem ampla, não é isso? Uma abordagem dos pilares. Porque a gente, né, nós como seres humanos, nós não somos apenas um sintoma, né, ou um sinal. A gente não é segmentado. Não é só segmentado. A pessoa está com dor de cabeça, a pessoa tem dor no corpo, não é necessariamente uma dor mecânica, um problema muscular. Às vezes ela sente aquela dor porque ela está num momento difícil, que ela está num momento estressante. Quantas vezes as pessoas sentem mais dores quando estão em momentos mais delicados, mais preocupantes de suas vidas? O que é a fibromialgia, por exemplo? Por que a gente trata a fibromialgia com terapia, com antidepressivo? Isso é muito doido, é muito legal isso, assim, que não tem como você dissociar. E é interessante que as pessoas, de modo geral, inclusive alguns médicos, têm aquela visão simplista, do tipo assim, colesterol alto é igual a essa medicação, hipertensão é igual a essa medicação. E não existe uma prescrição para dormir bem, não existe uma prescrição de atividade física, né? Quando eu faço atividade física 5, 6 vezes por semana, eu até brinco, né? Ali eu não vou para brincar, eu vou para me tratar ou para prevenir. Então, quando você coloca em prática a medicina do estilo de vida, você minimiza a necessidade de exames complementares e de medicamentos.
isso nem sempre é bom para determinados grupos econômicos, né? Determinados grupos econômicos, e isso, inclusive, influencia a nossa educação ao longo da faculdade. Eu não sei na sua época, porque faz um pouco mais de tempo que eu, né? Você é um pouquinho mais velho do que eu, mas na minha época, ao longo da faculdade, quando a gente falava de uma doença como colesterol alto, diabetes, pressão alta, falava-se por alto que a primeira medida a ser tentada era a famosa MEV, mudança do estilo de vida. Só que não falavam quais eram as mudanças do estilo de vida, não falavam como fazer o estilo de vida, porque é muito fácil você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você tem que comer bem. Mas como que você... Só isso não é o suficiente para fazer a pessoa comer bem. Ela precisa de um acompanhamento a longo prazo, ela precisa de uma orientação profissional. Então, na época da faculdade, a gente praticamente ignorava essa parte de mudança do estilo de vida e pulava direto para as medicações. Pois é, porque não é glamuroso, né? A medicina preventiva, ela não dá prêmio Nobel. Não dá. Não dá. O que dá prêmio Nobel é uma coisa, um detalhe, alguma coisa que vai lá, prêmio Nobel, mas que, na verdade, muito pouco impacta na vida das pessoas. A medicina do estilo de vida, eu te fazer uma A medicina do estilo de vida também não dá para colocar numa pílula. Não dá. Né? Fazer um processo industrial e vender na farmácia. Não dá. Não dá. Não dá. Mas, se fosse uma pílula, imagina se existisse uma pílula que fosse capaz de diminuir em até 80% o risco da pessoa infartar e ter câncer. Todo mundo ia querer tomar essa pílula. Claro, né? claro. Mas essa pílula é o estilo de vida. Com certeza, porque eu queria que você desse um exemplo, assim, o que o sedentarismo provoca em termos de enfermidades de câncer, em termos de doença neurológica e outras coisas. Só um exemplo em termos para a gente botar aqui no nosso podcast. Além de câncer, além de pressão alta, além de poder gerar diabetes, né? Você tem uma ideia, o exercício físico, tem vários estudos que mostram que o exercício físico é melhor do que o glifage, do que a metformina no tratamento de diabetes. Que são tipo medicamentos 2. utilizados para diabetes. Né? Quem é diabético conhece a metformina, toma metformina. Então, esse é um exemplo, né? Outra coisa, o seu exemplo, quando você não fazia atividade física. Doía o corpo todo. Por quê? Porque o sedentarismo faz com que o seu corpo viva num estado constante de inflamação crônica de baixo grau, assim como o sobrepeso e a obesidade. Isso aumenta o risco de câncer. E outra coisa, como uma resposta inflamatória crônica provoca aumento de colesterol. Logo, aumenta o açúcar no sangue. Logo aumenta a pressão. Logo, aumenta o estresse. Logo, te dá esteatose hepática. Pois é, que é a gordura no fígado. Ou seja, tudo encadeado. Isso é interessante, que assim, as pessoas não falam isso, não encaram isso como uma verdade absoluta. E interessante que no outro dia um amigo meu falou assim, pô, eu vi, Migovski, eu estava vendo o teu programa, quando você falou que a pessoa que faz atividade física no mínimo 50 minutos, 3, 4 vezes por semana, pode bater no peito e dizer, eu não sou sedentário. E ele ficou tão feliz de dizer que não era mais sedentário, porque aí ele começou a buscar abandonar a condição de sedentário. E eu acho que é esse o principal papel do nosso podcast, é levar essa informação de qualidade, bem fundamentada, para que as pessoas coloquem em prática. Isso que a gente está falando, não precisa de um médico o tempo todo com você. E aí eu vou te fazer vou fazer uma observação, eu queria saber se você concorda ou discorda. O doente é um tratamento individualizado, a prevenção é uma abordagem coletiva. Concordo, porque a gente tem que trabalhar com as massas, né? Atualmente a gente não vê uma política pública de estímulo a um estilo de vida saudável. Não tem. Mas a gente tem a farmácia popular, a gente oferece diversos medicamentos no SUS, mas a gente não oferece o educador físico, o acompanhamento nutricional. Não se oferece. Isso é incrível, né, A gente vê a merenda das escolas das crianças, não é uma merenda saudável, balanceada, em boa parte das vezes. A gente vê que o lanche, em vez de ser uma fruta, é um biscoito recheado. Pois é. Então a gente não tem um fomento ao estilo de vida saudável e isso acaba prejudicando todo o sistema de saúde. Porque a partir do momento que a pessoa tiver um estilo de vida mais saudável, ela não vai adoecer, como você falou, ela não vai demandar exames, ela não vai demandar internações. Então, se a gente age na base do problema, na causa, na raiz do problema, a gente vai evitar um monte de problemas maiores no futuro. Vou te fazer uma outra observação. E aí você responde se concorda ou discorda. O principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. Eu concordo que, não sei se é o principal, mas é um dos principais. Eu acredito. Você acaba não comendo bem, dormindo mal, né, usando cigarro, fumando, bebendo muito, estressado toda a vida.
Então, é interessante, né? Várias doenças vão impactar a partir daí, né? Se as pessoas soubessem e tivessem as ferramentas necessárias para colocar em prática o estilo de vida saudável, e que não é preciso muita coisa para colocar em prática esse estilo de vida saudável, não precisa ser rico, não precisa comprar só alimento orgânico, não precisa ter um personal trainer ali com você cobrando R$100 a hora todos os dias para fazer atividade física, não. Você precisa comer frutas, verduras, legumes, que geralmente são alimentos mais em conta, Sim. Principalmente se for a época dos alimentos, são alimentos que não são caros, né? Então, 1 quilo de feijão, tudo bem que os preços estão aumentando, mas 1 quilo de feijão alimenta muita gente. Sim, com né? certeza. 1 quilo de arroz também rende pra caramba. Então, a gente tem que informar as pessoas quais são as escolhas mais saudáveis que elas podem fazer. Por exemplo, o que é mais saudável? A pessoa investir, por exemplo, num feijão, numa ervilha, numa lentilha, num grão de bico, ou investir numa salsicha? Pois é. Não é? Esse é o problema. Eu estou lembrando aqui que quando a gente fez a revisão dos 10 pilares, eu esqueci um pilar fundamental que é a saúde oral, que foi uma coisa que nós defendemos. Então eu acabei repetindo 2 vezes a autoestima e acho que vale a pena a gente reforçar isso. Porque é uma outra coisa que Harvard deixou de fora. Que tem outro detalhe que eu sempre converso muito com o Cristiano Castro, que é meu cirurgião, aliás, nosso cirurgião dentista, e é absurdo como é que se deixou de fora a saúde oral. Então, o brasileiro, de modo geral, não sabe o que é raspar a língua, limpar a língua, não sabe o que é passar um fio dental, não sabe o que é escovar bem o dente, nem não sabe fazer isso. Então, isso também vai ajudar muito, porque, de novo, um processo infeccioso, uma periodontite, uma gengivite também vai aumentar o colesterol, vai aumentar o açúcar no sangue, vai fazer com que vários problemas ocorram e você tenha dificuldade, por exemplo, de controlar um diabetes. E quem é atleta acaba tendo maior dificuldade também e maior risco de lesão, porque mantém o cortisol lá em cima e acaba tendo lesão. E é curioso que grandes clubes, e o próprio Flamengo, a gente está gravando esse podcast em 2022, né, em agosto, setembro de 2022, até a presente data, um time, uma equipe como o Flamengo não tem psicólogo. O psicólogo Flamengo, né? O psicólogo é o técnico. Como se aquele discurso motivacional fosse suficiente para, vou motivar e vou... Não, os atletas precisam de apoio. O Flamengo não tem cirurgião dentista dando apoio nesse momento. O Fluminense tem. Então, provavelmente, esses detalhes, que não são detalhes, vão impactar no resultado daquela equipe. Então, por exemplo, quando você vê a equipe indo mal, muito provavelmente precisa de um apoio, que é dormir melhor. O cara não vai conseguir, no dia seguinte, performar no futebol, se ele comeu demais. Então, é interessante isso. Cada vez mais eu vejo isso como um ponto fundamental. E é importante que isso seja ressaltado. No outro dia eu fui gravar no canal do Rafa Mello, a minha coluna que eu tenho lá, coluna de saúde com ele, e aí na saída ele me apresentou uma pessoa que estava dormindo mal, dormia no volante. Ele dormia no volante. Perigoso. Perigoso. Aí quando você vai ver a pessoa super sobrepeso mesmo, obesidade mesmo, já com todas as comorbidades, e aí acho que ele estava na esperança de que eu desse um remedinho para ele dormir à noite. E não é isso. Dá uma melatonina, um Zolpidem, um Rivotril. E tem que o quê? Fazer a higiene do sono. A higiene do sono. Né? Que eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Tem alguns dados que falam que aí, talvez 25% ou 1/3 da população mundial, e brasileira se inclui nessa população geral, dorme mal. Você falou higiene do sono, o que é? Dormir antes de tomar banho? Antes de... tomar banho antes de dormir? Passar álcool 70 no corpo antes de deitar. Não é bem isso, não. O que é, então, a higiene do sono? E aí eu queria que você desse algumas dicas em relação à última refeição, atividade física, e dicas para que a gente possa dormir melhor. Esse exemplo que você trouxe do conhecido seu, querendo já um remedinho para dormir melhor, as pessoas acabam se utilizando de muletas para corrigir um problema que deveria ser corrigido com mudanças nos hábitos. Em relação à higiene do sono, quais são as principais medidas? A principal delas, para mim, é não ficar mexendo no celular à noite na cama. O que as pessoas fazem antes de dormir? Isso aí até eu faço, só que, graças a Deus, eu não tenho problema para dormir. Sim. Não que eu esteja fazendo certo, só que não me prejudica. Entendi. Então as pessoas
ficam deitadas na cama, mexendo no celular por horas, e aí essa luz do celular prejudica a produção de melatonina. Sim. E aí isso prejudica automaticamente o sono dela. Então isso para mim é o Melatonina pior problema. É uma substância natural Isso. que você produz e que melhora com o sono. Exatamente. Que te induz o sono. ajuda a induzir o sono. E que ela produz mais na escuridão. Exatamente. Então Isso. quando a pessoa fica ali tendo estímulo luminoso frequentemente, a produção da melatonina vai ser prejudicada. Além Bebidas e bebida. dormir. Esse aí é um outro ponto. Tem o pessoal que fala assim, não, eu quando bebo um vinhozinho, quando eu tomo uma dose, eu durmo melhor. Você pode até pegar melhor no sono, pegar no sono mais rápido. Só que o seu sono profundo, ele vai ser prejudicado. Você não vai passar por todas as fases do sono da forma que deveria por conta da bebida. Eu, quando bebo, eu acordo muito mais cedo, eu durmo mal. Independente de se for uma dose ou 2 doses, se eu beber, eu vou dormir pior do que dormiria se tivesse ficado sem beber. Sim, você falou em bebida alcoólica. E outras bebidas, como café, chá, essas coisas também? Com certeza, né? Porque tem cafeína, então chá preto, mate, café, Refrigerantes à base de cola refrigerante também? à base de cola. Essas bebidas que são estimulantes, elas devem ser evitadas. Energético, beber à noite vai prejudicar o seu sono também. Tá. Uma coisa que é interessante é a gente fazer do ato de dormir ou de pré-dormir, né, de todo o contexto que antecipa, que antecede você ir para a cama, de um ritual. Quais são formas interessantes de você fazer um ritual, de você ter um ritual? Você bebe uma bebida quente, toma um chazinho calmante, né? Não um chá preto ou um chá verde, mas um chá de camomila, um chá de erva cidreira, porque a bebida quente, ela ajuda a, de certa forma, dar uma desligada, dar uma relaxada no corpo. Então você toma um chá, pega um livro, principalmente um livro chato, né? Um livro que eu recomendo é o meu livro, Código da Longevidade. Quem quiser ler o meu livro para ajudar a dormir, o livro ajuda muito, né? Ajuda pra caramba. Ensina a dormir. Tem um capítulo só sobre sono. São 100 dicas, né? Que você São deu. 100 dicas para passar dos 100 anos. Quando eu falo desse título, tem pessoal que fala assim, não quero passar dos 100 anos, quero ficar menos tempo. Mas é bom que você tenha, pelo menos, a possibilidade de escolher passar dos 100 anos e não perder a sua vida de forma prematura por um motivo bom. Ou então se morrer antes, mas morrer com viabilidade, saúde. Então, pelo menos você foi um exemplo para sua família, para os seus claro, filhos, para os seus netos. Poder jogar futebol, poder ver um filme, poder acompanhar o filho, ver o neto. Ter saúde é tudo de bom. Então você tem essa dica do teu livro, né? Sim. Eu até pedi para o editor botar aqui o nome do teu livro, tá bom? Vou escrever aqui embaixo de você o nome do teu livro. Como é que é o nome do livro? O Código da Longevidade. Código da Longevidade. E como é que faz para comprar o livro? Bota no Google o Código da Longevidade, que vai abrir a página de venda lá da Eduz. Pode botar o meu nome, Código da Longevidade João Migovski, que vai ter lá também. E como esse vídeo aqui vai pro nosso canal do YouTube também, o link pro livro vai estar no primeiro... É o primeiro link da descrição. Clica lá que vai te direcionar para a página de venda. Tá bom. E aí você estava falando mais alguma coisa também, até que momento eu como? Eu posso acabar de jantar agora, já durmo em seguida, tenho um intervalo e também atividade física e dormir. Em relação à atividade física, se fizer atividade física muito próximo da hora de deitar, isso vai te deixar mais excitado, não excitado no sentido sexual, mas excitado no sentido dos seus ânimos mais exaltados, digamos assim, e isso vai prejudicar o seu sono. Em relação me ocorreu que uma coisa agora assim, atividade física não pode ser até 1h30, 2 horas antes? E aquelas pessoas que namoram de uma forma bem intensa? Isso é atividade física ou o prazer que te dá também é um fator que relaxa você? Relaxa. E a gente diz que no quarto, isso aí é um outro ponto da higiene do sono, no quarto não se deve trabalhar, não se deve estudar, não se deve fazer ficar vendo televisão no quarto, prejudica o sono também. Então, pode ser que você assista televisão no quarto e não veja nenhum problema nisso e não se sinta prejudicado por isso. Mas aquela pessoa que diz que não estou dormindo bem, não estou conseguindo pegar no sono, você vai ver, ela mexe no celular, ela fica estudando no quarto, trabalhando no quarto. A pessoa vai tentar induzir o sono com medicamento e não vai mexer na medicina do estilo de vida, não vai mexer na higiene do sono. Então, outro ponto da higiene do sono, antes da gente falar da comida, é que o quarto ele deve ser utilizado para dormir e para ter relações sexuais. Para namorar evitar e para dormir, e o resto é melhor evitar, na cama. Na cama, essas são as duas atividades
que devem ser realizadas na cama. Em relação a comer, evitar alimentos refeições muito pesadas à noite, para evitar algum processo de indigestão. Refluxo também, né? Outro ponto também que prejudica muito as pessoas a dormirem é quem bebe muita água antes de dormir. É importante beber água. 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Mas se você bebe água muito próximo da hora de dormir, o que acontece? Toda hora você vai ficar urinando. E é interessante, né? Assim, de novo, eu acho que essas tentativas que você... a gente perdeu aqui não é perdeu, mas investimos aqui uns 10 minutos falando sobre isso. E aí eu fico pensando, no dia de hoje, em relação à consulta, que é algo muito corrido, infelizmente, alguns médicos não, dedicam lá a sua meia hora na consulta. Em relação à OMS, fala que o tempo de uma consulta é em torno de 4 consultas por hora, dedicando 15 minutos para cada paciente, ou seja, 4 pacientes numa hora. E a gente percebe que para você prescrever um medicamento, tarja preta ou não, é muito mais rápido do que você fazer todas essas orientações. Então, além da faculdade ter essa falha na formação do médico, você acha também que a praticidade do medicamento faz com que a gente tenha esse mau hábito de medicar mais do que orientar a medicina do estilo de vida, ou essa forma de agir, João? Você acha isso também? Eu acho. Em relação ao tempo de consulta, a OMS fala 4 consultas em 1 hora. Medicina de família fala 6 minutos por cada consulta. Esse é o tempo de consulta praticado aí pelas clínicas da família afora. Óbvio que se for uma queixa que você consegue resolver em 6 minutos, ok. Eu acho difícil você resolver uma queixa em 6 minutos. Difícil, até porque você pode aproveitar aquela queixa para você propor para aquele cidadão a medicina do estilo de vida. Mal comparando, é como se o dentista só tratasse da cárie e não investisse tempo em ensinar o sujeito a escovar o dente. Exatamente né? isso. Então eu acho isso isso é uma outra situação crítica que eu acho que isso tem que ter algo norteando isso. Porque, de novo, é muito melhor você investir meia hora, 1 hora na medicina do estilo de vida, orientar, educar esse cidadão, do que você, amanhã ou depois, ter que sair medicando. É muito mais caro. Mas aí a gente tem vários pontos. Primeiro ponto, o próprio profissional que está lá combatendo esses problemas, ele não é um profissional, uma pessoa que no seu âmbito pessoal adota um estilo de vida saudável. Não adota. Não tem. Então como que ele vai falar para o paciente dele comer bem, dormir bem? Se ele não faz isso. Se ele não faz isso. Fazer atividade física, se ele não faz isso. Se ele não é um exemplo. Agora, que as pessoas que estão nos vendo nesse momento, assim, o João come o torresminho de vez em quando, come a pizza de vez em quando. Sempre que eu vejo no restaurante eu como, só que não é sempre, não é todos os dias. Você não vai sempre no restaurante. Você vai comer um embutido? Sim. O que não dá para você fazer disso a tua dieta diária, a tua comida diária. Então, assim, eu até brinco dizendo assim, eu quero comer de tudo a vida inteira, mas para isso tem que ser comedido, moderado sempre, né? A gente tem que ter essa visão da moderação. Também, se eu me arrebentar de fazer atividade física 3 vezes por dia, eu vou ter lesões e que eu vou pagar um preço elevado por isso. Então, assim, a gente não está aqui plantando, pregando essa coisa pura. Não, o João toma um vinhozinho, toma um vinho de vez em quando, mas assim, sempre de muito moderado, né, João? Sim. A pessoa fala, te peguei. Bebida eu confesso que eu não sou fã. Isso aí eu realmente não bebo, mas em relação à comida eu gosto de comer hambúrguer, gosto de comer pizza. Então é algo que faz parte não da minha rotina, não do meu dia a dia, mas da minha relação com a comida, porque uma relação saudável com a sua alimentação, com a sua dieta, também abre espaço para momentos em que você não está regrado e que você quer comer aquilo que você está com vontade no momento. Claro. Eu, por exemplo, venho fazendo avaliações na academia que eu faço, que é a Voga, e lá tem a avaliação nutricional e a avaliação física. Eu não tenho feito grandes dietas, né? Assim, porque eu também, na verdade, sou um cara muito regrado. Eu não tomo açúcar, não tomo adoçante, não como nada com adoçante. Então, assim, eu tenho uma vida muito regrada. E venho ganhando massa muscular, perdendo massa gorda, pela atividade física e pela disciplina. Mas, de vez em quando, a gente bota o pé na jaca, né? Enfia o pé na jaca. É natural isso, faz parte. Não tem que se preocupar. Então, a gente falou bastante de dormir bem, eu acho que foi legal. A gente não terminou de falar em relação à relação médico-paciente. Isso. Que um problema a gente trouxe aqui, que é o médico não ser ele
Não o médico, o profissional de saúde como um todo, não ser ele um exemplo a ser seguido no que tange ao estilo de vida saudável. E outra coisa também Faz o que eu digo, mas faz o que eu faço. Exatamente. Você não, né, João? Você faz o que eu digo e faz o que eu faço. Tem que ser o exemplo, claro. né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O pessoal que foi do Exército Brasileiro aí conhece esse ditado. Como é que é? Repete aí. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim, claro. Então, um outro ponto é que... Mas isso aí não é culpa do paciente. O paciente chega demandando a medicação porque acha que a medicação resolveu em outra pessoa ou acha que resolveu em outra pessoa e que vai funcionar com ele. Mas o paciente ele não tem obrigação de saber qual é a melhor conduta para ele. Com certeza não. A obrigação de saber qual é a melhor conduta médico. é do médico, do profissional de saúde. Então, cabe ao profissional de saúde orientá-lo e falar assim... Quantas vezes já me pediram exame que eu não via motivo? Quantas vezes o paciente chega com uma dor de garganta, que provavelmente é uma causa viral, uma etiologia viral, e aí tem médico que para o paciente não encher o saco, já prescreve um antibiótico. E o corticoide. E o corticoide. Isso é o que mais tem. Em vez de chegar, pegar e explicar 5 minutos... Não dá trabalho. O médico, alguns médicos, não tomam isso como... Mas eu fui pediatra. O que eu fazia? Eu orientava... Vou te passar a palavra. Tem gente que é chata mesmo. Eu te orientava e dizia assim... e eu tinha uma clientela absurda de um grupo religioso da igreja messiânica. Não estou aqui nenhuma conotação religiosa, mas assim, esse grupo ele vai muito no questão do joreio, das orações, da meditação, e eles medicam um pouco, eles são um pouco contra o medicamento. E é interessante que a minha clientela aumentava, tinha muita gente, porque eu era um médico de pouco prescrever e muito orientar e sempre dando tempo do paciente evoluir de uma forma natural sem precisar intervir com antibiótico. Você mesmo foi um menino que eu fui teu pediatra, você tomou antibiótico pela primeira vez já com uns 10 ou 11 anos de idade e meio que a conta é gosto meu. Mas eu fiquei na dúvida da tua amidalite, levei para um colega meu ver, que era meu professor, Peter Licornick, da UFRJ, e aí ele olhou, isso aí está com cara de ser streptococcus, vou fazer antibiótico. Eu levei para ele ver, então segui a orientação dele. Mas só que antes de iniciar o antibiótico, eu coletei, fiz um swab para ver se era. Ele estava com razão, era mesmo streptococcus, beta-hemolytic do grupo A, então ele acertou, mas eu mesmo, seguindo a orientação dele, eu fiz a coleta antes para confirmar, porque eu não estava muito convencido. Porque eu fiquei com pena de iniciar antibiótico pela primeira vez, isso já ia fazer 10 anos. Isso vai impactar na tua flora intestinal, na tua saúde, menor incidência de asma, uma série de coisas interessantes. Então, quanto menos antibiótico você utilizar, melhor. Mas para isso, demanda eu te orientar, te explicar, te convencer, te ganhar como paciente. E demanda conhecimento também que falta em alguns casos. E eu, no dia seguinte, dizer, e aí, como é que foi? Porque eu também cansei, como médico, de ver aquele paciente que eu olhava e dizia assim, isso para mim é vírus, não medicar, e eu vou estar assim, volta aqui amanhã para poder rever você, e no dia seguinte tinha uma garganta com placa bacteriana, aquela placa de pus, que eu dizia, cara, se eu não tivesse visto esse paciente ontem, eu ia dizer que o médico que viu ontem comeu mosca. Porque a medicina é assim, é o passo a passo, você vai ajustando de acordo com a evolução. Isso, para mim, diferencia bons médicos daquelas pessoas que só se limitam a fazer uma orientação qualquer de livro sem olhar o paciente como um todo. Né? E esse paciente que é cúmplice, que é amigo, que segue o que o médico fala, é o melhor paciente que você vai poder ajustar a conduta de acordo com a evolução quase que em tempo real. Eu vou trazer um exemplo. Quando eu estava lá no Exército, né, servi, para quem não sabe, fui médico do Exército durante 1 ano, servi na Brigada Paraquedista, e aí tinha um sargento lá, que era um sargento QE, que já tinha lá seus 40 e poucos anos. Que é do quadro especial. Quadro especial. É o sargento que entrou como soldado, mas que na época ele conseguiu a estabilidade. Tá, entendi. Algo que não existe mais hoje. E aí esse sargento, ele estava com colesterol alto, estava com alteração na glicemia, então ele estava quase diabético, e ele também estava com sobrepeso. Olha só. E estava com a pressão de 150 por 10, de 15 por 10. A pressão é com uma pressão alta, que já indica o tratamento com antihipertensivo. Nem era uma pessoa muito mais de idade avançada. 43, 44 anos. Jovem, por aí. Muito jovem. E aí, quando eu aferi a pressão dele, vi aquele 15 por 10, eu falei, vou começar algum remédio para ele? Aí eu falei assim, olha, Nonato, não tem problema em falar, parceiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste.
Você vai voltar a fazer atividade física todos os dias, porque ele gostava de fazer atividade física, mas tinha parado. Você vai comer mais frutas, comer arroz integral, comer bastante feijão e comer bastante legume e verdura. É isso que você vai fazer e você vai voltar daqui a 3 meses. Ele estava pesando 83 quilos, 82 quilos na época. Ele mudou a alimentação. Na primeira semana, a pressão dele já estava quase normal. Absurdo. E ao final dos 3 meses, a gente repetiu os exames. Ele tinha perdido 9 quilos. Olha só. Estava com colesterol normal, glicemia normal e a pressão 12/8. Você vê que assim... Sem remédio. Ou seja, ótimo para ele, ótimo para o bolso dele, mas péssimo para quem, né, lucra com o medicamento e com exames complementares. Então, assim, eu acho que essa tua abordagem é interessante e mostra que a medicina do estilo de vida é algo fundamental que tem que ser seguido realmente à risca, né? E eu queria saber, João, como foi que você teve essa ideia, o que é a Rio Saúde, quais são as propostas e se tem essa abordagem nesse olhar de medicina também do estilo de vida, João. Olha, a ideia surgiu a partir da observação do contexto, do cenário que nós temos nos cuidados à saúde, do healthcare atualmente. Então, hoje a gente tem 2 situações diferentes aqui no Brasil. A primeira situação é a situação do SUS, Sistema Único de Saúde, que no papel, excelente, maravilhoso, só que é algo muito custoso, muito oneroso para o Estado e que de forma alguma vai conseguir atender todo mundo da forma mais adequada. Então, essa é o que uma parte da população tem acesso. E acho que, só pegar um gancho, e acho que não vai ter nunca recurso se nós continuarmos com essa pegada de tratar a enfermidade sem dar a total importância para prevenir a enfermidade. Só um dado para você ver. O Ministério da Saúde hoje, de cada R$100 que ele tem, 80 é para tratar doença, a gravidade, e 20 é para promoção de saúde. Então, aleitamento materno, estímulo ao uso de camisinha, a prevenção de doenças infecciosas, a vacinação, isso entra nesses 20%, que é o que vai ter o maior impacto em termos de minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes, mas é onde se gasta menos, onde se coloca menos. E até eu brinco dizendo que o Ministério da Saúde, se fosse fazer jus ao nome, deveria ser o Ministério da Doença, não o Ministério da Saúde. Então, a gente vê que no setor público, infelizmente, a prevenção ela passa ao largo. Você mesmo comentou que uma consulta na estratégia da saúde da família aí 6 minutos, não dá para nada, né? Então a pessoa ela espera meses para ser atendida, e eu não estou falando mal da medicina de família. A medicina de família é uma ferramenta extremamente importante, inclusive de promoção de saúde. Então esse trabalho de prevenção deveria ser feito no contexto da atenção primária, nas clínicas da família. Então, além desse contexto do SUS, né, nós temos a situação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que também poderia ser o Sistema Único de Doença, que atende 80% da nossa população, e os outros 20% da nossa população, que é uma parcela do nosso povo que tem uma condição financeira melhor, essa é a parcela que consegue pagar os planos de saúde, que também poderiam ser chamados de planos de doença. Porque quando que você procura o plano de saúde? Quando você está doente, quando você está precisando de um tratamento. Então, o plano de saúde, de forma alguma, também trabalha na prevenção. Então, além disso, né, então nós temos 80% das pessoas dependentes do SUS, 20% das pessoas pagando uma grana para o plano de saúde, e aí os 2 pontos têm problemas em comum, né? Quanto tempo leva uma pessoa para marcar uma consulta no plano de saúde com um especialista? 3, 4, 5 meses. No SUS, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí no plano de saúde, o que acontece? O plano de saúde remunera mal o profissional. O profissional tem que alugar uma sala, pagar um funcionário, pagar aluguel, pagar as contas. E tem um movimento grande, porque se não tiver movimento grande não consegue pagar essas contas. Sabe quanto que ganha um profissional de ortopedista formado, 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, aqui no Rio de Janeiro, de um dos planos de saúde mais famosos aqui? Não tem ideia? Não. R$36 por consulta. Caramba. Tudo bem que ele está ali no interesse de drenar alguém para fazer a cirurgia. Só que ainda assim, né? R$36. Mas quando você fala R$36 é quanto vai, e ainda tem que declarar o imposto
Não, R$36 é o que vai para ele, fora os custos que ele tem. Não, então, quando você pega, bota R$36 no bolso, na verdade você ainda tem a tributação lá no final. Tem tributo, tem os custos dele, de ter um local. Realmente é menos do que isso. Então é muito pouco. Então como que esse profissional vai atender alguém se ele é tão mal remunerado? Então, por isso que a gente vê qual é uma reclamação das pessoas do plano de saúde. Além do preço, é a falta de atendimento humanizado. É verdade. Porque o cara tem que ficar lá fazendo número, fazendo volume. Uma vez que eu fiz até piada, que foi o paciente chegou, o médico estava com a cabeça baixa, o paciente chegou, ele nem mandou o paciente sentar, e ele estava prescrevendo, assim, olhando, prescrevendo. Aí o paciente, doutor, nem falei aí na minha queixa, o senhor já está prescrevendo? Não, esse aqui é do próximo, a tua já está pronta. Né? Quer dizer, a pessoa nem ouve, já tinha aquela receita pré-feita para poder entregar e não acolher. Isso não vai resolver. Né? Isso não é nunca um atendimento que vai trazer uma consequência favorável para esse paciente. Ninguém vai colher bons frutos dessa forma. Né? Sim, então foi pensando em agilizar o contato do paciente, né? Conectar o paciente a um médico, e um médico bem formado, um médico de qualidade, que eu criei a Rio Saúde. Porque eu queria levar ao paciente, ao cliente, a experiência de poder ser atendido por um médico muito bom. O médico que vai olhar no olho da pessoa, o médico que não vai atender com pressa, o médico que vai tratá-la da forma que ela merece. Então, esse foi o primeiro... Ouvir mesmo. Que vai ouvir. A gente cansa de receber relatos. Sempre que tem uma consulta, eu perguntei como é que foi a consulta. Eles falam. Várias vezes, um senhor de 73 anos, lá de Arraial da Ajuda, eu perguntei para ele, e aí, Paulo, como é que foi? Como é que foi a consulta? Ele falou, olha, foi uma das melhores consultas que eu já tive na minha vida. E ele não era uma criança, não era um adolescente, então ele já deve ter passado por algumas consultas na vida dele ao longo de mais de 70 anos de idade. Então, ele falando aquilo, que aquilo foi uma das melhores consultas que ele já teve na vida dele, mostra a qualidade do serviço. Então, o primeiro profissional e o único profissional que não foi bem avaliado, ele foi automaticamente afastado e foi colocado outro no lugar. Então, o objetivo principal da Rio é levar atendimento de qualidade para as pessoas e atendimento de qualidade e com rapidez. Então, para ela não ficar meses esperando. Então, muitas vezes o atendimento é marcado no mesmo dia. Uma senhora veio falando que queria uma consulta com hematologista. É difícil uma consulta na hematologia, em qualquer que seja o contexto, no público ou no privado. Ela pediu pra gente às 9h30 da manhã, às 14h30 ela já estava sendo atendida. Entendi. Então, esse é o objetivo, é agilizar. Existe alguma por exemplo, já tive situações, a pessoa diz, eu queria muito uma consulta com um neurologista. Só que o problema dele não era de neurologia, é de psiquiatria. Quer dizer, então a pessoa, você acata a orientação do paciente ou você facilita a indicação do outro médico. Não, olha, eu sou pediatra, digamos, um infectologista, você precisa ir num cardiologista pediátrico. Essa indicação quem é? O paciente que indica? Não, esse é o ponto. O paciente, como é que é feito? Esse é um problema também, porque às vezes a gente... Não a gente que é médico, mas a pessoa que é leiga, ela não sabe qual é a especialidade que ela deve procurar. Porque ela não sabe interpretar aquele sinal, sintoma que ela está apresentando. Entendi. Então, a pessoa chega e pergunta pra gente, e fala assim, como é que é geralmente? Eu preciso de uma consulta com endócrino. Foi o que aconteceu esses dias. Preciso de uma consulta com endócrino. Aí, eu falei eu falei, qual é o motivo da consulta? Aí ela falou assim, olha, nesses últimos dias eu senti que meu coração estava muito acelerado, eu tenho prolactinoma, tomo cabergolina, tenho hipotireoidismo e tomo a levotiroxina, que é o hormônio para quem tem hipotireoidismo, que é o Puran, o nome comercial. E aí ela estava achando que o Puran estava causando aquela taquicardia nela. E aí ela interrompeu o Puran por conta própria. Sim. Aí eu falei assim para ela, olha, pode me mandar os seus exames, por favor? Ela me mandou os exames estavam todos normais. TSH normal, T4 livre normal, tudo normal. Então o problema provavelmente não era o Puran. E aí ela mesma chegou à conclusão, poxa, será que o meu coração está mais acelerado porque eu não dormi tão bem nas 2 noites anteriores? Eu falei, olha... ansiedade. Exatamente. Alguns inoculantes que dão problema cardíaco também, que a gente sabe. Exatamente. E aí eu falei para ela, olha, pega o oxímetro e vê a sua frequência cardíaca. Ela me mostrou, estava 83, uma frequência cardíaca normal.
E aí eu expliquei para ela falando, olha, não vejo necessidade de agora você consultar um endocrinologista, porque todos os seus exames estão normais, você está fazendo a medicação na dose correta, esse seu coração acelerado provavelmente foi por algum outro motivo, e naquele momento ela já não estava mais com o coração acelerado, e aí ela veio para mim com a seguinte queixa: eu perdi muito peso nos últimos tempos e eu queria ganhar peso, só que de forma saudável. E aí qual é a orientação para ela? Nutricionista. E aí a gente, em vez de fazer essa pessoa queimar uma consulta na endócrino, a gente orientou para nutricionista, que era a melhor coisa para ela naquele momento. A Rio Saúde, ela disponibiliza consultas com diferentes formações acadêmicas. Já pode ter um nutricionista, psicólogo. Porque a gente faz o cuidado integrado. Então, tudo bem, o paciente chega com a demanda dele, só que nós, como profissionais, a gente se sente na obrigação de gerir um pouco a saúde da pessoa. Entendi. Então, teve uma senhora que entrou... Senhora não, mas 40 e poucos anos, que o objetivo principal dela era perder peso. Ela queria perder 30 quilos. Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro, ela passou pelo clínico geral para pedir uma bateria de exames, ver o que estava acontecendo com ela, se tinha algum problema, se tinha que investigar algo a mais. Então, no primeiro mês, ela passou com o clínico geral, colocou em prática as orientações do clínico geral. No segundo mês, passou pela nutricionista. Então, ela vai ter um tempo para colocar em prática as orientações do nutricionista. No terceiro mês, o que ela vai fazer? Vai passar pelo nosso educador físico, que vai fazer uma série para ela. E aí ela vai ter todo o cuidado do estilo de vida que ela precisa. Entendi. Interessante, né? O educador físico, ele não está nesse grupo, né, assim, da promoção de saúde como deveria estar. Não está. Né? E aí começa, assim, a pessoa, o cardiopata, a pessoa que tem problema cardíaco crônico, qualquer doença crônica, obesidade, hipertensão, eu sempre digo, até com o Cristiano Castro, que é o nosso cirurgião dentista, dizendo assim, todo paciente crônico deveria ter o seu cirurgião dentista para chamar de seu. Talvez o seu nutricionista para chamar de seu. Talvez o seu educador físico para chamar de seu. E nesse cuidado integral, né, amplo, que você, então, hoje oferece. Né? Fora um plano de... Como é que é? Um clube de benefícios que vocês fazem então, também, né? Esse foi o primeiro problema que a gente quis solucionar. A gente quis trazer não só medicina, mas saúde para as pessoas de uma forma acessível. Que elas não precisassem esperar meses para ter acesso àquilo que elas precisassem. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo problema que a gente quis solucionar, e aí é um problema que é tanto para o paciente quanto para o médico, carente, e o paciente carente de orientação correta, é saber quais são as situações em que demandam a ida a uma emergência. Isso é porque, por exemplo, o que a gente vê? A gente vê o médico reclamando hoje em dia que chega uma pessoa 1h com uma unha encravada. Só que, coitada da pessoa, ela não sabe que aquele problema dela pode ser resolvido no dia seguinte. Porque ela família, não... Exato, porque ela não tem para quem perguntar. Ela não tem a quem recorrer em momentos como esse. Então, além de conectar médicos a pacientes, médicos de qualidade, profissionais de saúde de qualidade a pacientes de forma rápida, remota, sem burocracia, sem carência, a gente também tem o que a gente chama de amigo médico, que é um suporte profissional 24 horas por dia. O principal objetivo dele é identificar emergências. Para a pessoa chegar para mim, olha, eu tô com uma dor aqui na palma da minha mão. Qual é a orientação? Não é, vai agora para emergência. Não é, olha, vê o que é, você bateu essa mão, já tentou botar um gelo, investiga qual é a causa daquele sintoma. Não sei se uma vez eu fiz um programa que eu trabalhava, tinha uma inserção na TV Band, ensinando a população a buscar o atendimento, por exemplo. Se você tomar um tiro, a UPA não é uma boa opção, nem a clínica da família, é um hospital. Por outro lado, se você tem uma crise hipertensiva, o hospital não é o melhor lugar. O melhor lugar talvez seja a UPA. Assim como também, se você tem uma hipertensão crônica, o melhor lugar é a clínica da família, que vai fazer essa abordagem. E aí o que acontece? O cara faz atropelado, vai para a clínica da família e fala mal da clínica da família. Foi no lugar errado. E aquele cara que tem uma dor de cabeça, que ele merece ser atendido, mas tem dor de cabeça, como você falou, há um tempão, vai no hospital, vai ser mal atendido, porque vai esperar o baleado ser atendido, o atropelado ser atendido, ou seja, a pessoa busca o lugar errado com a queixa equivocada. Então, isso, novamente, essa orientação é algo fundamental. Mais uma vez, a falta de orientação e a falta de informação gera prejuízo para o sistema de saúde. Por isso que eu acho legal o nosso canal. Acho que um espaço como esse,
o Amigovski como podcast, o nosso canal no YouTube, que é o Edmilson Migovski, que tem esse nome, mas nós fazemos juntos, né? Você coloca muito conteúdo, e eu fico muito feliz por isso. Ele tem toda essa abordagem. Não sei se você teve essa experiência, mas eu encontrei várias pessoas, inclusive pessoas da minha época do Corpo de Bombeiros, hoje coronéis, falando: Migovski, era o teu canal que me tranquilizava, era o teu canal que na fase da pandemia, e eu vendo aquelas coisas na televisão horrorosas, que eu me norteava por ali e eu tinha muito mais tranquilidade ao ver você e o seu filho falando. Nós estamos chegando no final do nosso podcast, mas não queria encerrar se antes você contextualizar e ver. Tudo bem, a Rio Saúde é uma iniciativa privada, mas você vê a possibilidade de se colocar alguma coisa nesse segmento no SUS? O TeleSUS? Como que a Dona Maria, morando lá no interior do Amazonas, vai ter acesso a um cardiologista? Só por telemedicina. Só por telemedicina. Como que as pessoas... O nosso país é um país muito grande. Então, em alguns locais, a medicina física não vai chegar. E se chegar, vai chegar despedaçada. Não vai chegar com toda a estrutura necessária. Talvez não seja a melhor equipe, né? A gente tem que falar isso. Talvez não seja a melhor equipe. Então, eu vejo a telemedicina como uma ferramenta de saúde pública, com certeza. E embora ainda tem gente que fala assim, não, eu gosto de ir no médico, de olhar no olho do médico, de ser tocado, ser examinado, ok. Algumas situações isso é necessário, claro. Sim. Só que 95% das queixas são resolvidas por telemedicina. E eu vejo assim, por exemplo, se você for ver meu currículo, João, eu fui oficial do Corpo de Bombeiros, de rua, tenho curso para reanimação cardiorrespiratória, eu tenho uma vivência grande de terapia intensiva, pediátrica, neonatal, de adultos, trabalhei em emergência, mas se hoje, depois de 20 e tantos anos distante dessa atividade prática, se eu for colocado dentro de uma UPA, eu vou ter algumas dificuldades. Mas se eu tivesse a quem recorrer, a quem me dar, que eu pudesse discutir aquele caso, eu ficaria em qualquer lugar. Então, mesmo o médico do interior, que é um médico muito capacitado, ele vai, com o passar dos anos, perdendo a capacidade de estar atualizado. Quando você cria essa conexão... E ele é capacitado, mas ele não é especializado em todas. Não é, pois ele tem a especialização dele, ou não tem, ele não vai dominar tudo. E que perde a atualidade, sim. Vai desatualizando também. Então, eu acho que é legal essa questão da telemedicina como suporte não só para o cliente, mas com alguma frequência como suporte para o profissional de saúde, para o médico, para que ele possa levar aquela medicina atualizada, né, e custo efetiva em qualquer que seja o ponto que ele esteja inserido. É sempre bom poder discutir o caso com algum colega, você sempre traz novas ideias, tem insights. Então é sempre benéfico. Né? Então, as suas considerações finais, meu filho, Dr. João Migovski. Primeiro agradecer aí, sempre uma honra poder participar com você aqui, agradecer também o pessoal que nos assiste, e o pessoal que nos assiste, né, depois de a gente falar isso, tem que adotar um estilo de vida saudável, né? Se tiver dificuldade, se não saber o que fazer, tem duas opções. Primeira opção é ler o Código da Longevidade, tá bom. E a segunda opção é vir para a Rio Saúde, né? Que o link também vai estar aí na descrição do vídeo. Quem não estiver assistindo pelo nosso canal é 21 99 027 6288, que a nossa equipe vai atender. Você pode repetir, por favor? 21 99 027 6288. E encerrando, depois das suas considerações finais, eu queria relembrar a vocês que eu sou candidato a deputado federal. Vota nele, hein? Não é porque é meu pai não, porque o cara é bom mesmo. Pelo PL, né? Sou o único candidato da área de saúde. E eu acho que conversar com você me deu aqui luz para eu pensar em algumas coisas, uma vez eleito e sendo honrado com o voto de vocês, tá bom? Mande sugestões de tema para a gente, porque eu adoro poder discutir com vocês e trazer para vocês temas que vocês queiram, relevantes, para a gente poder expor. Porque cada vez que eu trago um entrevistado aqui, João, tenha certeza, eu aprendo muito. E a condição de aprender, eu acho que é uma condição para evoluir na vida e trazer sempre informações atualizadas. Tá bom? O mandato é no Rio de Janeiro, é pelo Rio de Janeiro, mas as leis são federais. São federais. Você, como, se tudo der certo, futuro legislador do nosso Brasil, as leis serão aplicadas para todos os estados da nação. Isso, é importante que a gente fez um movimento no Brasil para que outras pessoas viessem candidatos
com esse mesmo pensamento. Então, tem a Roberta Lacerda, a Nise Yamaguchi, a Raíssa, a Maíra lá do Ceará. Tem vários médicos com esse pensamento na área de prevenção e que eu acho que a gente pode fazer uma diferença lá no parlamento. Ou seja, é o Brasil, né, mudando um pouquinho essa proposta e sendo representado ou tendo esse pensamento médico. Até porque, infelizmente, nessa pandemia que nós atravessamos, a orientação técnico-científica não foi suficiente para que a gente tivesse bons resultados. Há de se ter, infelizmente ou felizmente, esse braço político. Pode falar o número ou não? Isso, pode falar. Pode falar o número? Pode 2224. 2224. Confirma. Isso aí. Obrigado. Fique aqui, fique bem e fique com a gente até um próximo encontro. 2224.